Olá! Bem-vindas e bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina Educação para as Relações Étnico-Raciais, da especialização em Ensino Básico, Teoria e Prática, do IFMG Campus Piuí. Eu sou a professora Samira Ramos e nessa aula discutiremos o conceito de racismo estrutural, conforme apresentado por Silvio de Almeida, como essa forma de racismo se apresenta na escola e como podemos desestruturá-lo. No primeiro momento, diferenciamos o racismo individual, o institucional e o estrutural. Essa diferenciação nos ajuda a compreender alguns dos maiores impasses do combate ao racismo. Se é em comum acordo, ou quase, que o racismo é um fenômeno retrógrado, desprezível, indesculpável, por que a sociedade se mantém racista? E com ela, a escola, já que, como afirma Perrenot, é impossível que a escola tenha valores tão diversos da sociedade que a mantém e a integra. Silvio de Almeida nos apresenta três diferentes concepções de racismo. A primeira, a individualista, na qual seus adeptos acreditam que o racismo é um fenômeno individual, que ocorre em pequenos grupos ou de forma isolada. Se pensarmos bem, quando um novo caso de racismo é exposto na mídia, geralmente é esta concepção que prevalece. Vemos muitas pessoas condenando esses atos, afirmando que todos são iguais, que os racistas são pessoas ignorantes, doentes, criminosas. Mas afinal, se nós estamos todos do lado do bem, por que a nossa sociedade continua tão desigual e preconceituosa? Será que basta ensinarmos aos nossos alunos e à nossa comunidade escolar que o racismo é errado? Assim, como fenômeno individual, podemos e devemos punir uma pessoa que comete um ato racista. Porém, nem sempre o racismo é tão facilmente distinguido entre as práticas sociais. E ainda temos práticas racistas que são absolutamente aceitáveis por uma maioria. Inclusive os maiores crimes contra as populações negras e indígenas no mundo, como a apartheid, a escravidão e a colonização, ocorreram em conformidade com algum código legal e com apoio de líderes religiosos e políticos. Ou seja, a concepção individualista não responde a todas as nossas questões. Silvio de Almeida nos apresenta também a concepção institucional de racismo. Nessa concepção, as instituições que têm o poder de normatizar a nossa vida em sociedade seriam resultado de lutas por monopólio de poder, e para mantê-lo nas mãos de determinados grupos, seriam geradoras e perpetuadoras do racismo. Além disso, para que esse poder fosse mantido de forma estável, essas instituições precisariam naturalizar o domínio de um grupo e assimilar os conflitos sociais. Não por acaso, os cargos de poder principais em nosso país se mantêm com representantes brancos. Essa concepção também serviria para explicar por que nos indignamos quando há um caso explícito de racismo e relevamos quando há casos como o que ocorreu com Naue Bernardo, um advogado que foi confundido com um motorista no estacionamento do Supremo Tribunal Federal e recebeu orientação de parar próximo à rampa para que seus colegas desembarcassem e ele fosse embora. A normalização de que as pessoas brancas estão nos espaços mais disputados da sociedade fez e faz com que a leitura do funcionário do estacionamento fosse preconceituosa ao supor que uma pessoa negra, bem vestida, dirigindo um carro de luxo, com pessoas brancas como passageiras, no portão de acesso de advogados, só pudesse ser um motorista. Porém, apesar do racismo individual e o institucional serem flagrantes em nosso país, será que eles explicam todas as nossas relações sociais? O Silvio de Almeida acredita que não. Para esse autor, a instituição é racista não somente por causa da dominação racial por um grupo hegemônico, mas porque elas próprias são reflexos de uma sociedade racista. Assim, as instituições seriam racistas porque a sociedade é racista. A instituição reproduziria o racismo dessa própria sociedade. Nessa concepção, acredito que podemos dizer que a escola é racista porque a comunidade que a constitui, alunos, famílias, docentes, gestores, servidores técnicos, são também pertencentes de uma sociedade racista e, através dela, constituem suas representações raciais. Isso nos ajuda a compreender as tensões raciais na escola. No entanto, essa concepção não exime de lutar contra o racismo, ao contrário até. Por vivermos em uma sociedade estruturalmente racista, são necessárias
a intencionalidade e o esforço para ser antirracista. E, principalmente, precisamos compreender que o racismo não é baseado em irracionalidades, mas em discursos científicos, sociais, religiosos, que sustentaram por séculos e, mesmo agora superados, não deixam de povoar a ideologia dominante em várias áreas. Nessas últimas décadas, nós podemos perceber um esforço que pode ser motivado tanto por uma mudança de valores sociais, quanto pelaquela assimilação de conflitos sociais para a manutenção do poder. Para a mudança de discurso sobre essas relações raciais, a representatividade de pessoas negras no cinema, por exemplo, tem avançado. Ainda que pareça pouco, nós não podemos deixar de lembrar que a constituição de subjetividades perpassa por todas as formas de comunicação. Pensei contigo, quantos filmes da sua juventude tinham personagens principais negras? Com certeza, conforme a década de nascimento, essa resposta vai se tornar quantitativamente mais significante. E na mesma conjuntura, retornando ao ambiente escolar, podemos pensar que quem está formado há mais tempo provavelmente teve menos contato com as relações étnico-raciais na sua trajetória acadêmica inicial. Já avançamos muito, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Mas então, o que fazer para desestruturar esse racismo no nosso ambiente escolar? Na prática, a escola deve trabalhar de forma contrária à naturalização do racismo, questionando os preconceitos, trazendo novos paradigmas, reconstruindo o imaginário social em todas as áreas, mostrando que a desigualdade racial não é um fato, mas uma construção. Especialmente cabe à escola, como instituição, desfazer os grandes prejuízos culturais aos povos indígenas e à população negra, destruir os estereótipos sobre que ela própria ajudou a perpetuar. Como eu afirmo no material didático, proibir pessoas de estudar ou recebê-las mal quando não era possível impedir o acesso à escola teve mais impacto na baixa escolaridade de pessoas negras do que a falta de vocação intelectual. Cabe a nós tomarmos algumas medidas que vão desde a atenção à promoção da igualdade e da diversidade, observando as imagens que circulam na escola em cartazes, bilhetes, até as mais complexas, como a remoção de obstáculo para que pessoas negras estejam em cargos de gestão nas instituições. Listamos outras medidas no material da semana. Após assistir esta aula, espero que retornem à apostila e conheçam um pouco sobre os movimentos negros e as organizações indígenas, e como a educação se tornou um espaço de embate e reconquista cultural para esses grupos. Isso é importante para que a gente possa fortalecer as parcerias entre a escola e as organizações civis. E como sempre, reafirmo que esta aula não substitui uma leitura crítica da apostila e dos textos de apoio. E aproveite para aprimorar os seus conhecimentos com o nosso material didático. Uma ótima semana a todas e todos e nos encontraremos no próximo fórum de discussão.